Irmãos, eu quero mais uma vez saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse mês de outubro, nós estaremos fazendo uma exposição, uma série de estudos sobre igreja. O sinal já começou, na quinta-feira, temos aqui um momento de estudo bíblico a respeito da igreja. Esse mês nós estamos refletindo sobre a igreja por duas razões. Primeiro, porque nós teremos no final do mês o nosso simpósio, nosso terceiro simpósio, onde estaremos trabalhando o tema Amando a Igreja. Mas também, logo em seguida, no mês de novembro, nós teremos as festividades da igreja, 104 anos, dias 9 e 10 de novembro. Então, esse mês, nós estamos refletindo sobre a igreja, nos preparando, tanto para o simpósio, mas também para as festividades da igreja, compreendendo de fato, à luz das Escrituras, o que é a igreja. E com essa intenção, nessa manhã, eu gostaria de refletir num texto que fala sobre igreja, a partir do Antigo Testamento. E esse texto, eu convido que os irmãos abram as suas Bíblias, mesmo sentados, mas vamos estar abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 48. Salmo 48. Salmo 48. Diz assim a palavra do Senhor: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Dos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como o temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião. Exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém. O que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, como foi pedido em oração, por intermédio da palavra. O Salmo 48, irmãos, ele é um salmo de triunfo. É um salmo que celebra a vitória que Deus deu ao seu povo. Alguns comentaristas acreditam que este salmo ele foi escrito por ocasião da vitória que Deus deu a Israel no tempo do rei Josafá. Segunda Crônicas, capítulo 20. Deus efetuou uma grande vitória. Então esse salmo, alguns acreditam que talvez possa ter sido escrito neste período. Outros acreditam que este salmo foi escrito por ocasião da grande vitória que Deus deu através, ou na época, do rei Ezequias. Os irmãos sabem que o rei Senaqueribe, uma grande multidão se levantou para destruir Israel. E facilmente Deus repreendeu o mal e concedeu vitória ao seu povo. Outros acreditam que foi o próprio salmista Davi, porque Deus concedeu vitórias ao seu servo. O fato é que o salmo descreve a ação de Deus em preservar o seu povo. O salmo descreve um Deus que é fiel e que sustenta a cidade de Jerusalém, Sião. Mas nesta manhã, com a graça de Deus, eu gostaria de meditar neste salmo e perceber que este salmo, ele também aponta para a igreja. O comentarista bíblico disse assim: este salmo, ele é aplicável
as glórias da igreja, da qual Jerusalém é uma tipificação. Jerusalém tipifica a igreja. Então, o que é dito sobre Sião, o que é dito sobre Jerusalém, nós podemos, à luz do Novo Testamento, aplicar espiritualmente à igreja. Essa interpretação, ela está em harmonia com o Novo Testamento. Porque quando nós lemos Hebreus 12, 22, o escritor aos Hebreus chama a igreja de Jerusalém Celestial. E em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 26, o apóstolo Paulo chama a igreja de Jerusalém, que é de cima. Então os escritores do Novo Testamento comparam a igreja a Jerusalém. Então Jerusalém tipifica a igreja. E o que o Espírito afirmou no Antigo Testamento sobre Jerusalém, nós podemos espiritualmente aplicar para a igreja. Portanto, nesta perspectiva, eu gostaria de extrair 3 verdades sobre a igreja que nós podemos aprender com o Salmo 48. Primeiro, nós podemos aprender verdades sobre a identidade da igreja. Quando nós comparamos a igreja tipologicamente com Jerusalém. Então essa é a primeira verdade que eu gostaria de observar à luz do Salmo 42, sobre a identidade da igreja. O que podemos, à luz do Salmo 48, afirmar sobre a identidade da igreja? O que é a igreja? Nos versos 1, 2 e 8, a igreja é chamada de cidade. Como no Antigo Testamento, Jerusalém foi chamada de a cidade do nosso Deus, à luz do Novo Testamento, nós podemos também afirmar que a igreja é chamada de a cidade do nosso Deus. O que é a igreja? É a cidade do nosso Deus. Eu vou perguntar, a igreja vai responder bem forte. O que é a igreja? É a cidade do nosso Deus. A igreja é a cidade do nosso Deus. É cidade porque é constituída de uma grande multidão. Pessoas de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações. Pessoas que foram chamadas eficazmente das trevas para a luz, do pecado para a santidade, da morte para a vida. A igreja é esta cidade composta de gente liberta, regenerada pelo Espírito e que agora vive para a glória de Deus. É a cidade do nosso. É a cidade do nosso Deus, é isso que está no verso 1. É o Deus do pacto. É o Deus que se tornou nosso Deus. Nós somos dele e ele é nosso. Nosso Deus, nosso amparo, nosso refúgio, nosso cuidador. Veja que no verso 2, a igreja é chamada de a cidade do grande rei. Há um rei que governa esta cidade. Ela não está entregue nas mãos dos homens, do acaso. Há um rei nesta cidade e este rei está vivo, ativo, e ele é grande, grande em poder, grande em majestade, grande em misericórdia, grande em fidelidade, grande em suas promessas. É a cidade do grande rei. A igreja não está desamparada, esquecida. Ela não é como uma viúva abandonada. O seu rei é grande e opera com poder na sua cidade, na sua igreja, no meio do seu povo. No verso 8, o Espírito Santo diz que a cidade é a cidade do Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Deus, ele é o grande rei, ele é o Senhor dos exércitos. Ele criou os exércitos celestiais, ele criou os céus e a terra, ele sustenta com poder o cosmos, ele é o Senhor de tudo, ele é majestoso, ele é glorioso, ele é bondoso, ele é fiel.
O que é a igreja? É a cidade do nosso Deus, fundada por Ele. Ele é o dono desta cidade. Ele é o fundador, o construtor, o arquiteto e o proprietário desta cidade. É dele. Hebreus 11:10 vai chamá-lo de arquiteto, mas também de construtor. Ele tem os dois ofícios. Ele não só arquitetou, ele também construiu, ele a estabeleceu. É a igreja do Senhor, a cidade do nosso Deus. Mas em segundo lugar, o Salmo compara a igreja, usando aqui metáforas, é uma linguagem poética, para compreendermos a natureza da igreja. Primeiro, a igreja é comparada a uma cidade. Segundo, no verso de número 2, a igreja é comparada a um monte. Observe o que diz o verso 2, seu santo monte. Ele é o santo monte. Monte no Antigo Testamento, irmãos, é lugar de encontro com Deus. A igreja é o monte, porque a igreja é o lugar onde Deus manifesta a sua presença. Ele está em nós, Ele está entre nós. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus presente. Através de Jesus Cristo, no poder do Espírito, em conformidade com a palavra, desfrutamos da presença do Senhor. O que é a igreja? É o monte. Ele diz que é o monte santo, separado. É santo porque desfruta da presença de Deus. É santo porque separado. É santo, é monte porque é o templo da presença do Senhor. Ele traz aqui alguns adjetivos sobre o monte. Ele diz que é um monte santo, é um monte belo. Isso lembra o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, quando Paulo diz que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, para a embelezar. A igreja é um monte belo, porque a igreja é comparada também à noiva de Cristo. Ele está trabalhando em nós, nos aperfeiçoando, espiritualmente nos embelezando no poder do seu Espírito, através da palavra que nos corrige, nos exorta, nos conserta, nos apruma, nos embeleza para os olhos do nosso noivo. A igreja é um monte santo, é um monte alto. Ele nos ergueu das trevas para a luz, da morte para a vida. Ele nos colocou em alturas, não por sermos merecedores, mas por sua graça abundante, que nos vivificou e nos colocou assentado com Ele nas regiões celestiais. Somos um monte belo, santo e alto. Recebemos vida, nos erguemos no Senhor, estamos de pé. Mas em terceiro lugar, o Salmo afirma que a igreja, como Jerusalém no Antigo Testamento, foi chamada de alegria de toda a terra. Se a cidade de Jerusalém foi chamada de alegria de toda a terra, essa descrição plenamente se cumpre na igreja do Senhor. Ela é a cidade, ela é o monte, ela é a alegria de toda a terra. Porque a igreja, irmãos, é chamada de alegria de toda a terra. Ela é a alegria de toda a terra porque nela tem que existir santidade. Porque não há verdadeira alegria, verdadeira felicidade sem santidade. Ela é a alegria de toda a terra porque nela desfrutamos da presença de Deus. A maior dádiva, a maior bênção, o maior tesouro é estarmos desfrutando da presença de Deus. Quem tem comunhão com Deus tem verdadeira paz, plena alegria, verdadeira felicidade. A igreja é a alegria de toda a terra, porque por misericórdia e graça, como templos de Deus, do Espírito Santo, nós desfrutamos da real alegria, que é Cristo em nós, a esperança da glória.
ela é a alegria de toda a terra, porque dela flui salvação. Da igreja flui salvação para o mundo. De que maneira? Através da fiel proclamação do Evangelho. Jesus Cristo é anunciado, vidas são libertas, pecados são perdoados e a alegria é experimentada. Portanto, à luz dos Salmos, podemos afirmar sobre a identidade da igreja. Ela é a cidade de Deus. Ela é o monte santo, belo e alto. E ela é a alegria de toda a terra. Diga amém. Amém. Mas o Salmo também nos ensina uma terceira verdade, ou melhor, uma segunda. Tudo que falamos aqui foi sobre identidade. Mas o Salmo não fala só da identidade da igreja. O Salmo também fala do refúgio da igreja. A igreja tem um refúgio. E o verso de número 3 nos revela qual é o refúgio da igreja. Leia comigo, por favor, o verso 3. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Vamos ler mais uma vez o verso 3. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Irmãos, nós não servimos a um ídolo morto, nós servimos a um Deus vivo. Deus que se faz conhecer, Deus que se revela. E Ele se revela primordialmente por sua palavra. Nesta manhã Deus está se revelando para nós. Nos palácios da igreja, nos lugares da igreja, Ele se torna conhecido, Ele se revela, Ele se apresenta. E Ele se apresenta, conforme nos diz o versículo de número 3, como alto refúgio. A igreja tem um alto refúgio, tem um castelo forte, tem um protetor fiel. Você faz parte da igreja do Senhor aqui na terra. Você é um cidadão desta cidade. Você desfruta de um alto refúgio. O alto refúgio da igreja é o próprio Deus vivo, o Deus que se revela, o Deus que manifesta a sua presença, o Deus que não abandona o seu povo. Ele é o alto refúgio. E porque a igreja tem um alto refúgio, ela tem um defensor fiel. Porque é isso que vai nos falar os versos 4 a 7. Ele diz assim: por isso, eis que os reis se coligaram, os reis se confederaram. Verso de número 4. Mas juntos sumiram, desapareceram. O salmista aqui está apresentando um quadro de uma confederação de reis, de poderosos, que se levantam para se opor à igreja, se levantar contra a cidade de Deus. São chamados de reis. Têm poder, têm influência, eles têm força. Mas a igreja não está sozinha, abandonada. Ela tem um alto refúgio, ela tem um defensor fiel. De maneira que eles se coligam, eles se unem para fazer o mal, para impedir o avanço da igreja, para tentar enfraquecê-la, confundi-la, inutilizá-la. Mas olha o que vai acontecer no verso 5. Bastou-lhes ver a quem? O grande rei. Ver a quem? O alto refúgio. Ver a quem? O Deus que é fiel, que está com a sua igreja. Estes reis audaciosos, atrevidos, veja o que acontece. Bastou vê-lo e se espantaram. Temeram-se de assombro e fugiram apressados. Eles viram o rei da igreja, o cabeça da igreja, o refúgio da igreja, o Senhor da igreja. E este é o nosso Deus fiel. Eles só viram e fugiram espantados, assustados. Não porque nós mesmos somos fortes, capazes, mas porque nós temos um alto refúgio, um Deus presente e fiel. Veja o que acontece. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente, ou seja, dor repentina. Verso 7. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Ele veio como uma tempestade
e destruir os navios de Tarsis, ou seja, os inimigos com os seus navios, com as suas armas, com os seus exércitos, sobem contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, e são desbaratados, espantados, vencidos, porque a igreja tem um alto refúgio, a igreja tem um defensor fiel, um rei vivo e ativo, que a protege. Por isso que no salmo vizinho, no Salmo 46 está escrito, verso 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã. O segredo da igreja é o fundador dela, o fundamento dela, o protetor dela, o refúgio dela, e este é o Deus fiel, seu Filho Jesus Cristo, seu Espírito poderoso. A segurança da igreja se deve unicamente, irmãos, ao poder e ao auxílio de Deus. Deus às vezes até permite que ataques aconteçam, mas às vezes Ele permite que ataques aconteçam para a gente aprender a confiar mais nele, a depender mais dele, a buscá-lo de todo o nosso coração. O comentarista bíblico afirmou: lembremos-nos de que um só aceno da parte de Deus é suficiente para nos livrar. Um só aceno da parte de Deus é suficiente para nos livrar. Viram e ficaram espantados e foram embora. Deus só mostrou o rosto de poder, de fidelidade, de amor. Eles foram embora. Embora nossos inimigos sejam prontos para caírem sobre nós de todos os lados, procurando aniquilar-nos, está no poder de Deus, sempre que lhe apraz, golpeá-los com espanto de espírito, e assim fazer que seus corações desmaiem no instante, em meio aos seus próprios esforços contra nós. A igreja tem um alto refúgio, meu irmão. Você é a igreja? Você tem um alto refúgio. Porque ela tem um alto refúgio. Veja o verso 8. Como temos ouvido dizer, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Repita essa última frase do versículo 8. Deus a estabelece para sempre. Ele é alto refúgio, e como alto refúgio, Ele a protege. Mas como alto refúgio, Ele a estabelece. A igreja está de pé e se manterá de pé, porque é um Deus vivo, majestoso e todo-poderoso, que a mantém firme. Ele diz: nós temos ouvido. Mas não só temos ouvido, não é só discurso, não é só palavras, nós temos visto. E isso é verdade para nós hoje, irmãos. Nós temos ouvido, mas não só ouvido, nós temos visto da fidelidade de Deus, da graça protetora do Senhor, do seu amparo fiel e constante. Calvino, comentando esse versículo, Agostinho, ele disse assim: ó igreja feliz, ouviu em determinada ocasião e viu em outra. Ouviu em promessa, vê na realidade. Ouviu em profecia, vê no evangelho. Ó igreja feliz, louvado seja o nome do Senhor. Ouve e vê. Na igreja, nem tem surdo, nem tem cego espiritual, porque temos ouvido e visto que Deus estabelece a tua igreja, Deus socorre o seu povo, Deus nos mantém de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Temos certeza, o comentarista bíblico falou, de que ela será estabelecida por toda a eternidade. Ela está edificada sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo que venha perigos, ameaças, é Deus que a estabelece.
a igreja tem um refúgio que a defende e que a estabelece. Mas por último, a última verdade que eu gostaria de extrair deste salmo, além da identidade do refúgio, a igreja tem uma missão. Em algumas versões antigas, irmãos, esse Salmo 48, quando chega no verso 8, tem a palavra selá. Selá era um código, né? Uma orientação para pausa. Era como se você lesse até o 8. No 8 você dava uma respirada, uma pausa para entender o que você ouviu sobre a identidade da igreja e sobre o alto refúgio da igreja. Mas em seguida, no verso 9, o salmista passa então a mostrar como esta igreja, que tem uma identidade, que tem um alto refúgio, como nós, igreja do Senhor, devemos agir. Qual é a missão da igreja? E o salmista vai dizer aqui algumas coisas. Primeiro, qual é a missão do crente? Qual é a missão da igreja? Quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você. Porque a igreja não são os muros, as paredes, são pessoas, pedras vivas, nós. Qual é a nossa missão? Como devemos agir e reagir diante da palavra de Deus? E o salmista diz em primeiro lugar, no verso 9, que a missão da igreja é descansar na misericórdia de Deus. Olha o que diz o verso 9. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo, no momento do teu culto. Ao olharmos para a nossa história e percebermos a tua fidelidade, nós precisamos pensar. A palavra pensar, irmãos, ela pode também ser traduzida por lembrar, aquietar, descansar. Então, pelo contexto, a tradução seria exatamente: aguarde, espere pacientemente, confie em Deus. Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é presente. Qual é a atitude que Deus deseja ver na minha vida e na tua vida? Confiança nos atributos, nas perfeições desse Deus que tem falado e realizado para a glória do seu nome. Descanse na misericórdia. Descanse no Senhor. Moisés, no livro de Êxodo, o pastor, aquela grande igreja no deserto. Mas um dia Deus disse a Moisés em Êxodo 33:14: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A presença do Senhor garante o descanso da nossa alma, a alegria da nossa vida, a força para prosseguirmos. Descanse no Senhor. Ele é misericordioso, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é presente. Salomão disse em 1 Reis 8:56, bendito seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, segundo tudo quanto prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas. Ele é fiel. Descanse, confie, aguarde. Ele não mudou. Jesus afirmou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Como diz o hino, não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descanse em mim, na minha fidelidade, diz o Senhor, no meu poder, na minha palavra, nas minhas promessas, no meu Filho Salvador. Qual é a missão da igreja? Verso 10, proclamar os louvores. Olha o que diz: porque 48:10, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia da tua... Ele diz: o teu louvor se estende até os confins da terra. Que toda a terra ouça, por intermédio da igreja, que há um Deus poderoso, presente, fiel e salvador. O louvor se estende até os confins da terra. Mas o louvor começa onde? Na igreja, no meu e no seu coração.
porque é assim que começa o Salmo. Veja o verso 1. Grande é o Senhor, e muito digno de ser, aonde? Na cidade do nosso Deus. É em sua cidade que Ele tem que ser engrandecido, exaltado como o único e verdadeiro Deus, grande, fiel e poderoso, grande em majestade, grande em poder, grande em misericórdia, grande em amor, grande em salvação. A missão da igreja, a minha missão, a sua missão, é adorar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Aquele que já provou o seu amor para conosco, por intermédio de Jesus. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Conte as bênçãos. A igreja, irmãos, ela não exalta a si mesma. Ela exalta o seu dono, o seu grande rei, o seu Deus fiel, seu criador e sustentador. Tudo, até o Henry disse, tudo que for dito para honrar, tudo que for dito para a honra da igreja, precisa redundar em honra para o Deus da igreja. O nosso Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. E por fim, qual é a missão da igreja? Verso 11. Ele diz assim: alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. A palavra juízo, irmãos, ela pode ser também traduzida por providência. Há um Deus providente, há um Deus que age com sábias atitudes, promovendo o bem. Qual é a nossa missão? É alegrarmos-nos na providência do Senhor. Ele é soberano. A vida da igreja não está nas mãos dos homens, dos políticos. A vida da igreja está nas mãos de um Deus provedor. Alegre-se nele. Levante a cabeça. Manda essa depressão embora. Você tem um Deus fiel, que estabeleceu a sua vida, perdoou os seus pecados, por misericórdia te justificou. Alegre-se nele e em seus feitos poderosos. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, anuncie que há alegria diante de tanta má notícia, diante de coisas tão difíceis e complexas. Há alegria, porque há um Deus fiel, presente e salvador, verdadeiro. Mas a igreja alegra-se no Senhor. Mas em outro aspecto aqui que eu gostaria de concluir na leitura do Salmo, é quando ele diz assim, verso 12: percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios. Para que tudo isso? O final do verso 13, para narrardes as gerações vindouras. Qual é a missão da igreja? Descansar, louvar, alegrar-se e proclamar. Anuncie. Anuncie para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos. Anuncie. Que Sião está de pé. Ele diz assim: percorrei a Sião. Ele nos chama a fazer um tour. E diz, no verso 12: contai-lhe as torres. É mais fácil pregar aqui na igreja, né, pastor André? Contai as torres. Durante 104 anos, elas estão de pé. Sabe por quê? Não é pela força da carne, nem do poder do dinheiro. É porque Deus estabeleceu a sua igreja neste lugar. Conte as torres, não está faltando nenhuma. Perceba os muros, os palácios. Ele tem preservado a doutrina, os pastores, as famílias, os membros, as promessas. É isso que o Espírito Santo nos revela. Conte, perceba. Olha ao seu redor. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é misericordioso. Ele não nos desamparou no momento dos perigos, das crises, das dificuldades. Abre os olhos, ouça e veja. E conte. Narre para as gerações vindouras
Olha só o que o Salmo termina dizendo. E este é Deus. Final, início do verso 14. Vamos dizer só essa primeira frase? E este é Deus. Este é Deus. Qualquer outro é ídolo. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. O nosso Deus ouve, vê, fala, age, opera com poder. Temos ouvido e visto de seu poder, de sua presença, de sua fidelidade. Conte, fale, proclame. Abra sua boca e anuncie Jesus Cristo, o fiel Salvador, sustentador e mantenedor de sua obra. Essa mesma verdade, ela é escrita pelo profeta Isaías, no capítulo 25, versículo 9. Isaías diz assim: naquele dia se dirá, eis que este é nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegremos. Este é Deus. Ele diz mais: o nosso Deus para todo sempre. Spurgeon, comentando esse versículo, ele diz assim: o proprietário de terras não pode dizer, esses campos são meus para sempre. O rei não pode dizer, essa coroa é minha para sempre. Ele não pode dizer. Mas o crente, o verdadeiro cristão, pode dizer, este Deus glorioso, com todas as suas perfeições, é meu para sempre. Em Cristo Jesus. Ele será nosso guia até a morte. A última frase do versículo. Ao longo da vida e até a hora da morte, Deus graciosamente nos guiará. E mesmo depois da morte, Ele nos guiará às fontes das águas da vida. Olhamos para Ele em busca de ressurreição, de vida eterna, e gritamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele será o nosso guia até a morte, na morte, por cima da morte, pela morte, até que Ele venha em glória, até que ressuscitamos no último dia, para toda a eternidade. Ele será o nosso guia, o nosso construtor, estabelecedor, Rei e Senhor, para todo sempre. Proclame, anuncie, descanse, alegre-se, confie. Por último, queria fazer 3 aplicações bem rápidas, a partir do que nós ouvimos na palavra. Primeiro, valorize a igreja. Veja o que ela é, a luz dos olhos do Senhor. Ela é a cidade dele, o monte belo e santo dele, a alegria de toda a terra. Veja a igreja na perspectiva da palavra, com os olhos espirituais. Não permita que ninguém fique falando mal da igreja. Quando você ouvir isso, não aprove, não silencie. Diga, não é verdade. Ela é a cidade do Deus vivo. Ela é a coluna e baluarte da verdade. Ela é a noiva do Senhor. Ela é a alegria de toda a terra. Somos falhos, pecadores, mas salvos pela graça em Cristo Jesus. Segundo, reconheça que Deus é o alto refúgio da igreja. Portanto, confie, dependa, descanse. Terceiro, cumpra a missão. Louve, alegre-se e anuncie esta palavra gloriosa, este Deus maravilhoso. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.